Muito bem. Boa noite a todos. Vamos então dar início à nossa primeira aula. Na semana passada a gente falou que aquela aula foi a aula inaugural, né? Onde a gente apresentou todo o cenário do que a gente vai fazer esse ano. E essa então é efetivamente a nossa primeira aula. Vamos começar então orando, buscando a presença do Senhor. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e nos deu mais um dia de vida, e nós nos regozijamos por causa disso, nós nos alegramos em Ti, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, de a gente estar aqui hoje juntos, ó Deus, para juntos entendermos a Tua Palavra, entendemos tudo aquilo que o Senhor tem trazido, Deus, ao nosso coração, nessa fase agora desse estudo bíblico de quarta-feira, e pedimos a Tua graça, a graça para que nós possamos entender tudo que vai ser falado aqui. Pai querido, abra o nosso coração, nos dá, Senhor, um coração ensinável, nos dá um coração sensível, Deus, abra os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente, Senhor, abra para que a gente possa compreender, para que a gente possa perceber tudo aquilo que o Senhor quer passar para a gente, Deus. Que seja um tempo muito proveitoso, que seja um tempo maravilhoso, Deus, para todos nós aqui, Senhor. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então, como foi falado na semana passada, a gente sempre vai dar um resuminho bem rápido assim, do que foi a aula anterior para a gente aplicar daí o conteúdo do dia, né? Então, só para lembrar, então, o objetivo dessa etapa do curso, né? Dos que estão aqui, só a Silene que não estava na semana passada. Você chegou a ver o videozinho ou não? Não? Então, a viagem é a nossa viagem, é o nome do nosso projeto, né? De estudo bíblico aqui. Então, é uma viagem, é um percurso que a gente vai fazer de longa data, né? Então, a gente vai passar aí a entender a Bíblia e vai finalizar lá estudando livro a livro, né? E para isso a gente dividiu em 3 fases. A primeira fase é essa agora, né? A bibliologia, que a gente vai começar hoje, falando um pouquinho da Bíblia, quando ela surgiu, tal. E daí a segunda fase, a gente vai passar um panorama do Antigo Testamento, depois vai passar um panorama do Novo Testamento e vai falar a história da redenção. E daí na terceira fase, a gente vai trabalhar livro a livro. Aí sim, na terceira fase, a gente tem um longo período aí, né, que a gente vai passar por cada um dos livros. E essa fase é o que a gente está agora, fase número 1, né? A ideia é construir uma base sólida para o estudo das Escrituras. O que a gente vai ver nessa primeira fase mesmo? O que é a Bíblia, como ela foi formada, a inspiração das Escrituras, preservação dos manuscritos, traduções, autoridade da Bíblia para a fé cristã. Tudo isso não é uma aula só, né? Lembrando disso. A previsão dessa primeira fase aqui é de 5 a 6 semanas, né? Então é uma aula por semana. Então a gente quer, em 5 e 6 semanas, trabalhar todos esses elementos aí, todos esses pontos aí. Ok? Entendido? Então vamos para o nosso tema aqui, então. Bibliologia. Eu fiz uma apostila aqui, que depois eu vou encaminhar para vocês. Me bati um pouquinho na hora de converter para PDF, então ficou meio bagunçado. Eu vou dar uma consertada e eu vou passar para vocês. Amanhã mesmo já passo ela para vocês. Então, para eu não me perder aqui, eu vou seguir, porque tem bastante coisas interessantes aqui, tá? E a gente vai passando aqui para vocês. Muito bem. Bom, antes da gente iniciar, só ver se o slide está certo aqui. Cadê? Opa. Opa, não, isso. Muito bem. Um livro como nenhum outro. Meu irmão, minha irmã, a pergunta que eu faço aqui antes da gente iniciar o nosso estudo sobre a Bíblia, é importante a gente compreender o propósito, né, dessa primeira etapa aqui. A gente falou que vai passar por todas as fases ali, mas o que a gente precisa entender? O que é a Bíblia?
o que é a Bíblia. Umas 2 pessoas aí, defina para mim, na sua cabeça, o que vier na sua cabeça agora, rapidamente assim, o que é a Bíblia? Vamos lá, sem pensar muito. Conjunto de livros. O que mais? Inspiração divina. Como? Palavra de Deus. Simples assim, né? Para a gente imaginar aqui, ó, quantos livros você conhece que foram escritos ao longo de 1500 anos por dezenas de autores diferentes, em culturas, épocas e profissões distintas, em 3 continentes e 3 línguas. Quantos livros você conhece que passou por esse processo aqui? Só existe um livro assim, a Bíblia. Ela foi escrita num período aí de 1500 anos, 15 séculos, por dezenas, cerca de 40 autores, em épocas totalmente diferentes, culturas, profissões distintas, em 3 continentes, em 3 línguas. E a gente vai ver que ela tem uma ligação como um todo. Somente a Bíblia mesmo poderia ser esse livro, né? Então ele não é apenas um livro religioso, né? Ele é uma coletânea, né, de histórias morais. Ele é um registro histórico do povo de Deus, e poucos livros na história exerceram tanta influência, né, quanto a Bíblia. E ao longo dos séculos ele recebeu vários nomes, né? Livro Santo, Palavra de Deus, Escritura Sagrada. E ela tem sido, por todo esse tempo, fonte de fé, de orientação e esperança. Interessante que mesmo no mundo marcado com tanta tecnologia, a gente vive na era da comunicação, da informação, a velocidade é muito grande, a produção de novos conteúdos surgem a cada dia e vão ocupando, né, cada um seu lugar, mas esse livro permanece até hoje, né? Permanece e é o mais distribuído. Tinha uma fala, que eu acho que hoje já não é mais tanto não, mas que dizia que a Bíblia era o livro mais vendido, mas o menos lido. Eu acho que hoje não está mais assim, né? Eu acredito que hoje a Bíblia tem sido um dos mais lidos também, né? Desde a antiguidade até os dias atuais. Essa Bíblia, ela tem sido lida em palácios, ela tem sido lida em governos, ela tem sido lida em empresas, em escolas, na igreja, em muitas casas. Ela tem encontrado, muitas pessoas têm se debruçado para estudar essa Bíblia, né? Então, hoje, sim, ela é o livro mais traduzido e o mais distribuído. Eu montando esse material, de acordo com dados, né, das Sociedades Bíblicas Unidas, a Bíblia já foi traduzida total ou parcialmente para mais de 3.600 línguas, alcançando povos e culturas em praticamente todos os continentes. E acredite, tem muitas línguas que ainda não foi traduzida a Bíblia. Ela já foi traduzida para mais de 3.600 línguas, mas ainda hoje há muitas línguas que não têm a Bíblia traduzida. Tanto que a gente tem amigos na base da Jocum lá de Curitiba, que eles fazem parte de um grupo de tradução da Bíblia para essas línguas que ainda faltam. Então eles estão estudando, tem uma equipe geral, e eles estão, porque são muitos dialetos, são muitos idiomas assim, de tribos distantes, então eles estão buscando, estudando para traduzir a Bíblia para todos os povos, né? O historiador Jaroslav, o nome ruim aqui, Pelikan, ele afirmou: a Bíblia tem sido a força formadora mais poderosa da cultura ocidental. Ou seja, essa influência, ela demonstra que a Bíblia não é apenas um documento religioso, entre muitos outros, né? Mas é um texto que tem moldado profundamente a história das civilizações.
Outro dia a gente estava conversando e a gente estava falando, né, que muitas palestras corporativas de empresas, eles trazem elementos para fazer com que as empresas cresçam, se desenvolvam e tal. E a gente começa a olhar aquilo e fala assim, gente, está tudo na Bíblia isso aí que ele está falando. Tipo, algo que para o meio corporativo é, uau, né? Que novidade! Nossa, é o pulo do gato! Está na Bíblia há muitos e muitos anos, né? São bases bíblicas que estão ali e eles estão simplesmente descobrindo essas coisas, estão vendo que, de fato, não é só um livro que traz ideias morais, conceitos, mas traz a essência para que nós possamos viver nesse mundo, né? Muito bem. O que é a Bíblia? Olha lá, não é apenas... Será que é apenas um livro religioso, uma coleção de histórias morais? Não, né? Nessa aula, então, a gente vai ver a natureza da Bíblia, a sua origem e composição, a sua mensagem central. Então, nessa aula, a gente vai se concentrar nisso aqui, tá? Olha que bonitinho que ficou a minha arte. Eu passei as informações para a IA, ela fez para mim. Que bonitinho. Então, vamos lá, falar sobre... Esse já estava assim, na verdade? Tá. A Bíblia foi escrita ao longo de, como eu falei no início, né, de 1500 anos. Seus primeiros textos datam de cerca de 1400 a.C. e os últimos por volta de 100 depois de Cristo. Isso significa que a Bíblia foi produzida ao longo de cerca de 15 séculos. Outra curiosidade aqui, aproximadamente 40 autores participaram de sua escrita. A Bíblia foi escrita aproximadamente por esses autores e vieram em épocas diferentes. Possuíam profissões, contextos sociais variados, entre eles nós encontramos, ali, né, no canto direito, a gente encontra reis, né, alguns aí a gente pode citar, né, Salomão, Davi, que escreveram. Temos também profetas, alguns deles, né, para não dizer todos aqui, temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, que participaram, né, das escritas, sacerdotes, né, um exemplo é Esdras, que era sacerdote e escriba, né, ele teve um papel importante aí na preservação das escrituras. Quem se lembra aqui eu falei anteriormente, lembra que eu falei da reconstrução do muro que fizeram lá? Lembra que depois estava tudo pronto, lá o povo chama Esdras lá e fala assim, pega o livro da lei e venha ler para a gente, lembra? Depois que estava tudo pronto, então, ele era um sacerdote e escriba, então ele teve um papel importante. Pescadores, né? Pedro e João, exemplos disso. Pastores de ovelhas, Amós, e se não me engano, Miqueias também. Se não me engano, Miqueias também era pastor de ovelhas. Então, participaram aí dos escritos. Médico, Lucas, né, que a gente conhece, escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, e era companheiro de viagem aí do apóstolo Paulo. Escribas em geral, estudiosos da lei, Mateus é um deles, né, além de cobrador de impostos, né, ele também era um escriba. Quem assistiu The Chosen sempre vê, eles fizeram questão de marcar isso, né, na figura de Mateus, né? Então, onde eles andavam assim, Mateus ia escrevendo tudo, né? Ia catalogando e ia escrevendo. Então, eles conseguiram registrar bem essa imagem ali de Mateus. Então, essa diversidade aí de autores torna a Bíblia ainda mais interessante, né? Porque você imagina que ao longo desses 15 séculos, pessoas totalmente diferentes. Hoje você pega essa tua Bíblia e você olha, e a gente vai ver isso quando a gente vai analisando, fazer um panorama de tudo, a gente vai ver essa coesão, essa coerência da Escritura desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse. Você vê uma sequência quase que perfeita, vamos dizer perfeita, né? De histórias que no Antigo Testamento apontam para Cristo. Quando chega a Cristo, ele é a consumação, ele é a confirmação de tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, e ele então aponta agora para a redenção, para o fim de todas as coisas. Então, nenhum livro conseguiu hoje criar essa coerência e esse encaixar, né, de tanto tempo de história com tanta perfeição.
Por isso nós cremos na palavra de Deus como uma obra inspirada por Deus, né? Porque nenhuma outra conseguiu fazer isso, né? E pessoas totalmente diferentes e muitas delas que nunca se viram. Imagina, quando Jesus, eu sempre gosto dessa cena, quando Jesus ele entra na sinagoga e ele vai ler, né? Então tem aquela cena que ele está, então o rabino entrega para ele o pergaminho, ele vai ler. Então não era assim, a leitura não era assim, tipo, lê qualquer coisa aí, né? Hoje a Salete vai ler uma coisa, amanhã o Sudigar vai... Não, você lê na sequência, é sequenciado. E quando Jesus chega para fazer a leitura, ele chega para ler justamente Isaías 53, quando fala dele. Quando fala dele, e daí quando ele está lendo, aí ele fala, eis que se cumpre então a promessa. Então ele fala dele, né? Então ele lê o trecho que fala exatamente dele e ali se cumpre a promessa. Fala assim, a partir de agora, é como se ele falasse, está comigo. Vocês estão diante do cumprimento de tudo aquilo que Isaías falou lá atrás. Eu sou esse. Né? Então é maravilhoso a gente estudar e entender. Deixa eu ver se tem esse quadro no outro. Acho que tem um outro quadro aqui. Aqui, ó. Então, só na sequência, depois eu quero voltar no outro quadrinho aqui. A Bíblia foi escrita, então, olha lá, em 3 continentes, Europa, Ásia e África, né? Foi escrita em 3 livros, em 3 línguas, diferentes, o aramaico, o grego e o hebraico, né? O aramaico é uma língua praticamente perdida, mas são alguns trechos só que consta o aramaico, por exemplo, aqui Esdras 4:8, 6:18, 2:4, 7:28, tudo isso está na apostila que eu vou mandar para vocês, tá? 7:28, Jeremias 10:11, então alguns trechos do Antigo Testamento estão em aramaico, né? Mas isso é título de curiosidade só, né? O restante do Antigo Testamento está todo em hebraico. E o grego, todo o Novo Testamento ali. Muito bem. Lá de cá. A Bíblia apresenta diversos estilos literários. A gente pode ver ali, ó, narrativas históricas, leis, poesia hebraica, literatura sapiencial, profecia, parábolas, epístolas e literatura apocalíptica. Essa diversidade revela a riqueza e a profundidade do texto bíblico e demonstra que Deus comunicou a sua revelação utilizando diversas formas literárias. Percebe que a Bíblia não é um livro que é o mesmo do começo ao fim, não. Cada parte dela, existe um contexto, porque foram escritos por pessoas diferentes, em contextos diferentes. Então, ela é rica em estilos literários, né? Não é só narrativa histórica. Cadê aqui? Outra. A Bíblia como palavra de Deus, então ela continua sendo palavra de Deus. Gêneros literários eu falei? Muito bem. Para os cristãos, a Bíblia não é apenas um documento histórico. Isso a gente precisa ter muito claro no coração e na mente, né? Ela precisa ser reconhecida por nós como uma palavra de Deus revelada para a humanidade. Uma palavra que foi inspirada, ela foi, ou seja, soprada, e a gente vai falar disso quando a gente entrar na lição sobre inspiração. A gente vai entrar mais nesses detalhes, mas a gente vai ver que Deus, então, ele se dá a conhecer por meio das Escrituras, né? Deus, então, ele se revela para todos nós, ó. E alguns textos da palavra de Deus nos reforçam que ela de fato é a palavra de Deus. A gente sempre diz que a Bíblia interpreta a Bíblia, né? Então, onde fala na Bíblia que ela é de fato a palavra de Deus? Temos alguns textos aqui. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Timóteo, aquele texto, né, que tem sido um mote para a gente aí na nossa caminhada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, para correção, para educação na justiça, para que o homem
de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. João 10, 35, a Escritura não pode falhar. João 17, 17, a tua palavra é a verdade. E a confissão de fé de Westminster, tem um outro texto também, a tua palavra é a verdade, tá? Que diz o seguinte: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, depende de Deus, seu autor. A gente vai falar disso quando a gente entrar em inspiração e autoridade. A autoridade da Escritura, razão pela qual deve ser crida e obedecida, depende inteiramente de Deus e o seu autor. Significa dizer aquilo que a palavra mesmo diz, que as coisas espirituais são entendidas de maneira espiritual. Não adianta você tentar ler a palavra de Deus com a razão, que muitas coisas você não vai chegar ao entendimento, porque são questões, é palavra de Deus, são questões espirituais, são palavras que são direcionadas para o seu povo. Tem muitos ateus que conhecem a Bíblia melhor que a gente, sabia disso? Melhor que eu, melhor que você. E por que continuam ateus? Porque eles leram com o seu intelecto. E a gente precisa entender que essas questões espirituais depende o seu entendimento do próprio autor, que é o nosso Deus. Muito bem, aqui tem uma outra tabela que mostra a estrutura da Bíblia. Então a Bíblia, ela é formada aí, estamos falando da Bíblia protestante, né? Por 66 livros, divididos em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros escritos antes do nascimento de Jesus, e esses livros registram a criação do mundo, a história do povo de Israel, a lei dada por Deus, a sabedoria dos sábios de Israel e as mensagens dos profetas. Ali eu consegui separar um pouquinho ali, para tentar datá-las, né? Essas datas são aproximadas, tá? Então, Gênesis ali, ó, de 1445 a 1405 a.C., depois ali aquela parte da história, né, a partir de Josué ali, 1400 em diante, até a conquista de Canaã, né? Você vai ver lá que de repente você chega em Jó, está em 2000, você fala, ué, mas como assim? Como é que Jó está em 2000? A gente estava vindo aqui, né, 1400. A Bíblia que a gente tem hoje, ela não está na ordem cronológica. Ela não está, até tem Bíblia, eu tenho uma também, que coloca na ordem cronológica a Bíblia, né? E Jó é o segundo livro. Jó é jogado lá na frente, está lá na frente, então ele é muito antes, né? Então, por isso que a data ali está 2000, 1800, né? Então bem antes, está bem lá no começo, ele meio que se iguala ali junto a Gênesis ali no começo, né? Ele só não ganha de Gênesis ali porque a Gênesis trabalha a criação, né? Que a criação é o princípio de tudo, né? Muito bem. Jó, depois ele segue ali Oséias, Provérbios, Salmos, enfim, vai seguindo. Isso aqui você vai ter tudo em mãos, tá? Muito bem. O Novo Testamento contém 27 livros escritos após a vinda de Jesus, né? Morte e ressurreição de Jesus Cristo. E esses textos narram o ministério de Jesus, o nascimento da igreja e o ensino dos apóstolos. E a formação da igreja lá no livro de Atos, né? Então, apesar dessa divisão aqui, ela, como eu falei anteriormente, a Bíblia ela apresenta uma profunda unidade. Não existe separação, antigo e novo, não, é uma unidade. Ela se completa e tudo que é escrito aqui, ele é cumprido aqui, e tudo que se lê aqui, refere-se aqui, entende? Então ele tem uma unidade, ele não está ali à toa, os textos não estão ali por qualquer motivo, né? Então existe uma razão. A gente vai trabalhar mais para frente o cânon, e daí a gente vai falar especificamente, né, de alguns detalhes aí da formação da Bíblia, ok? Ok, Deus.
Aqui os gêneros literários que a gente viu anteriormente, né, que eu mostrei para vocês lá. Então, as narrativas, histórias e relatos históricos da atuação de Deus na história, né, Gênesis, Êxodo, Josué, Reis, os Evangelhos, Atos. A literatura legal, que são as leis, onde a gente encontra as leis, né, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, as leis e as ordenanças para o povo de Deus. A poesia, composição poética, adoração, lamentos, cânticos de sabedoria, salmos, provérbios, cânticos dos cânticos. A literatura sapiencial, provérbios, Eclesiastes, Jó. Profecia, Jeremias, Ezequiel, tal, os profetas menores. Parábolas, que isso nós encontramos ali nos evangelhos, que são histórias ilustrativas com lições espirituais ensinadas por Jesus nos evangelhos. As epístolas, né, cartas doutrinárias e pastorais para orientar as igrejas, Romanos, Efésios, Hebreus, enfim, se encontra ali. E a literatura apocalíptica, que está em Apocalipse e em alguma parte ali de Daniel também. Tem essa literatura apocalíptica. Então, entender esses gêneros literários ajuda a gente a interpretar corretamente o texto bíblico no seu contexto original. Quando a gente entrar também nessa parte de interpretação, a gente vai aprender isso, né? Você não pode olhar para determinado livro da Bíblia, primeiro, com a tua cabeça ocidental, porque você precisa entender que aquele texto foi escrito por um povo muito específico, e se você tentar entender ele com a tua cabeça ocidental, você vai pirar e você não vai entender. E você tem que entender o motivo. Por exemplo, a gente está trabalhando aqui na Tarde da Esperança Provérbios, né? A gente está em Provérbios qual, Marina? Eu sempre faço essa pergunta. Olha lá, sempre pego. Provérbios 4. Boa, seu Edgar. Esses alunos aplicados. A gente está em Provérbios 4. Então, toda terça-feira a gente está trabalhando um capítulo de Provérbios. Provérbios não é um texto com mandamentos, não é uma ordenança. Provérbios são conselhos, né? Tem um texto lá que fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Aí chega a mãe e ela fala assim, tá aí, meu filho está desviado, a Bíblia está mentindo, tal. Não, ali não é promessa. Provérbios não é promessa, são conselhos. Conselho você faz ou não faz. Mas se a gente entende que a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, soprada por Deus, é falada por Deus, é um conselho de quem? De Deus. Aí você escolhe, né? Vou atender esse conselho ou não, né? Então, quando você vai para um texto desse, você não pode falar assim, tá mentindo aí, deu ruim. Não. Entenda que aquilo ali não é promessa, né? Então você tem que olhar para cada livro ali e entender a função dele, qual é a sua diversidade literária, né, que a gente encontra ali então. Ok? Então, foi mostrado ali das narrativas, né? Narrativas, poesia, literatura de sabedoria, profecia, enfim. Divisão de capítulos e versículos. Acredite, essa Bíblia, do jeito que você tem aí, é muito recente. É muito recente. Antigamente não existia. Quando Jesus leu lá o pergaminho, lá não tinha capítulo tal, versículo tal, não tinha. E como é que foi isso? Olha lá. Stephen Langton, esse teólogo inglês e arcebispo de Cantuária, organizou a divisão de capítulos no início do século XIII. Está vendo? Século XIII. A gente está no século XXI. No século XIII ele organizou a Bíblia em capítulos, enquanto professor da Universidade de Paris. Seu sistema aplicado à Vulgata Latina padronizou as divisões usadas até hoje em quase todas as Bíblias modernas. Então, Stephen Langton separou por capítulos. Robert Stienne, ou Stephanus, impressor, estudioso francês, introduziu a numeração de versículos no século XVI, está mais perto ainda, século XVI, em edições como o Novo Testamento Grego, em 1551, e a Bíblia de Genebra, essa Bíblia aí que a gente tem hoje aí. Essa estrutura facilitou citações precisas e se tornou padrão com a invenção da imprensa.
esse sistema tornou possível localizar rapidamente qualquer trecho das Escrituras. Então, graças a essas duas figuras aí, Stephen Langton e Robert Estienne, a gente tem a Bíblia ali separadinha por capítulos e versículos. Amor, pega um copo d'água para mim, por favor. Muito bem. A grande mensagem da Bíblia. Apesar da diversidade, de autores, estilos literários, contextos históricos, a Bíblia ela apresenta uma narrativa central clara, Ela conta a história do relacionamento entre Deus e a humanidade. Essa é a história central. E ela precisa ser entendida. Na aula, na abertura, na aula inaugural, na semana passada, eu dei um spoilerzinho, dei uma geral. Então, para a gente entender essa história do relacionamento de Deus com a humanidade, a gente precisa entender esses 4 grandes movimentos aqui. Não lembro se eu coloquei aqui. Criação, queda, redenção e restauração. Criação, Deus cria o mundo e a humanidade, declarando ali que tudo era bom. A queda, olha lá, o pecado entra no mundo e rompe o relacionamento entre Deus e o ser humano. Redenção, Deus inicia o plano de salvação que alcança o seu ponto culminante na obra, faltou ali de Cristo, E assim toda a Escritura aponta para Cristo. Essa obra da redenção, ela já está lá em Gênesis, Quando Deus fala ali para a serpente, que o filho da mulher iria pisar na sua cabeça, ela lhe feriria o calcanhar, fazendo essa ligação, que Cristo já iria morrer, mas que ela seria vencida. Então ali Deus já estabelece e já aponta para o caminho da redenção. Então, a partir dali, toda a história do Antigo Testamento, tudo que passa no Antigo Testamento aponta para Cristo. Então, assim, aquelas ordenanças, aqueles monte de lei, o que era aquilo? Senão Deus preparando o povo para se tornar o seu povo, que vai alcançar Cristo. Então aquelas, por que tem que ser desse jeito? Por que tem que, tudo regradinho, não pode se misturar com mulheres de outras culturas, tal. Era justamente para formar o seu próprio povo a caminho da redenção. Então tudo tem a ver com a história da redenção. Então lá atrás começa, e o Antigo Testamento inteiro aponta para a figura de Cristo, A Bíblia, então, ela termina ali com a promessa de que Deus renovará, então, todas as coisas e vai estabelecer definitivamente o seu reino. Então, assim, toda a Escritura aponta para Cristo e Cristo, então, já na nova aliança, já promete, todas as coisas vão ser restauradas. O próprio Jesus, ele afirmou lá em João 5,39, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são elas que testemunham de mim. Então, essa declaração mostra que Cristo é o centro das Escrituras. Ele é o centro. Então, tudo que acontece ali, nesses 66 livros, revela Cristo. Então, a Bíblia ela é muito mais do que um livro antigo, ou uma simples coleção aí de ensinamentos religiosos. Ensinamentos religiosos. Ela é uma biblioteca composta por esses 66 livros que apontam diretamente para Cristo. A gente precisa ter esse entendimento e a gente precisa compreender que a unidade das Escrituras, elas estão muito afinadas, e aí a gente vê de fato
a mão de Deus, né, agindo na história, porque é impossível você ter essas conexões que nós encontramos na Bíblia. Se você tiver uma Bíblia de estudo na sua casa, você vai ver algumas notas ali de referência, e aquelas notas levam para textos, muitas vezes você está no Novo Testamento, levam para textos no Antigo Testamento, e que ali revela justamente aquilo que está falando ali, sabe? Então essas conexões, tem uma imagem que o pessoal divulga, eu não tenho ela aqui, de todas as conexões que o Antigo e o Novo Testamento tem. É uma pintura assim, sabe? Parece um arco-íris, parece tanta conexão que tem, né? Então assim, nós olhamos para a palavra de Deus e a gente não separa, não, o Antigo Testamento é um Deus, o Novo Testamento é um outro Deus. Não, ela é uma conexão que fala apenas e tão somente da história da redenção. Deus cria um povo no jardim e termina toda a história numa cidade-jardim. Olha que interessante. Ele começa num jardim e termina numa cidade. Lembra que ele fala para o homem: cresçam e multipliquem. O plano de Deus era o quê? Que o povo crescesse, se estabelecesse no jardim e formasse essa grande nação. Só que o povo se perde, cresce, e lá na redenção, lá no final, você vê o texto fechando, mostrando a redenção. Aquilo que Deus queria lá no passado, agora ele se estabelece numa cidade. E cidade diz respeito ao quê? A uma grande nação. Ao povo que Deus sempre quis. Por isso, a história da redenção. Então, estudar a Bíblia não pode ser apenas um exercício intelectual. Estudar a Bíblia é também um convite para a gente conhecer mais profundamente a nossa história e compreender o plano de Deus, né, durante todos os séculos. Lembra que eu falei na semana passada? Não é uma história de um povo distante. Não, a Bíblia é a minha história, é a sua história. Você faz parte da Bíblia. Sabia disso? A gente precisa ter esse entendimento. Às vezes a gente acha que a gente está separado, né? A gente está fora do bonde, né? E a Bíblia é só um instrumento, um mecanismo para eu saber o que está rolando ali, né? Tipo assim, vamos ver qual que é esse negócio aí da religião. Não. A Bíblia é a minha história. Aquilo que os apóstolos fizeram, hoje é a minha vez. Sou eu. É a minha participação, é a minha ação. Sou eu que estou em ação agora. Sou eu que estou escrevendo a parte da Bíblia que a igreja começou lá em Atos. Aquilo que começou em Atos, continua e está aqui hoje. Então a gente não pode olhar para a Bíblia e se colocar à parte, não, a gente está dentro dela. Por isso que a gente vai para a Bíblia não como estudo intelectual, mas, Deus, eu preciso conhecer a história do meu povo. Se você entende que você faz parte do povo de Deus, se você entende que você faz parte dessa grande família que o Senhor, nosso Deus, Ele formou, e que Ele tinha no seu coração desde a fundação do mundo, se você entende que você é esse escolhido, que você é esse eleito, se isso bate no teu peito e isso alegra o teu coração, saiba que essa história é sua. E por isso a gente precisa ir para a palavra de Deus, e por isso que, para mim, esse é um tema muito caro, sabe? A leitura da palavra, a busca pela palavra, porque é a nossa história. Qual é? Imagina, vamos imaginar esse cenário, né? Toda essa galera que passou, né? Que viveu o Antigo Testamento, assim, os apóstolos. Imagina, hipotético, tá? Não existe, tá? Imagina que eles estão tudo numa arquibancada, agora. Eles estão tudo assim, já estão lá, né? Junto com os anjinhos, tudo certinho. Estão tudo na arquibancada, olhando para mim e para você. Porque agora é a nossa vez. Agora é o nosso papel. É a nossa história. É aquilo que a gente está vivendo.
Jesus fala assim, ó, que para os discípulos, né, ó, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Uau, Jesus, como assim, né? Como é que a gente vai fazer obra maior do que Jesus? Jesus não andou aqui pelas ruas de Castro, mas Ele anda hoje com as nossas pernas. Ele ama as pessoas com o amor que Ele derrama em nós. Ele abraça as pessoas com os nossos braços. Percebe como é que a gente faz parte da história? Percebe como é que a gente não pode negligenciar a história? Essa Bíblia que a gente está estudando, essa Bíblia que a gente tem, às vezes tem mais de uma versão, eu tenho várias, fora do celular, né, que a gente tem inúmeras Bíblias. Será que a gente dá o devido valor para ela? Às vezes não. Às vezes você olha um texto ali, lê, tá bom, beleza, cumpri minha meta, né? Bati o cartão. E eu fico imaginando talvez Deus olhando para a gente e falando assim, mas como assim? Lembra do texto que a gente leu anteriormente aqui? Jesus, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são elas que testemunham de mim. Vocês estão lendo aí essa Bíblia? Às vezes de qualquer jeito, porque vocês creem que ali fala da vida eterna, e de fato fala da vida eterna, mas essa mesma Bíblia aí testifica de mim, fala a respeito de mim. Então a gente não pode ir para a palavra de Deus de qualquer jeito. A gente não pode olhar para a palavra de Deus com aquele olhar assim, é só mais uma coleção de livros aí, se eu tiver um tempinho no meu dia eu vou pegar e eu vou estudar. Vocês viram o trajeto que a Bíblia passou? Isso que a gente nem entrou ainda para falar do cânon, falar de toda a formação da Bíblia, como ela chega para nós hoje, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Mas é algo que nós precisamos pensar, que um preço pesado foi pago para que ela estivesse aqui hoje, para que ela chegasse para nós hoje, do jeito que ela está aqui. Esse livro foi já tentaram tirar ele de circulação muitas vezes. Já foi para a fogueira muitas vezes ao longo da história. Pessoas morreram por causa desse livro. Percebe que às vezes tem algo de errado com os cristãos hoje? Não a gente, né? Os outros, né? A gente não. A gente é ponta firme. É os outros que vão para os outros, né? Percebe que parece que tem algo de errado? A gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender que existe uma razão de tudo isso ter acontecido, de tudo isso ter passado. A minha história está escrito nas páginas da Bíblia. A sua história está escrito nessas páginas. E por isso a gente precisa valorizar e entender que ela não é simplesmente uma coleção de livros.